crédito. Cartão de crédito dividiu os bancos. Tem banco que acha que se for uma compra com real, pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre Moraes. Não, para aí. Isso já está acontecendo. Você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do ministro? Porque a ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução, para evitar que, de repente, tenha alguma operação com cartão internacional e eles sejam sancionados. Então, já está bloqueando os cartões de crédito, né? Então, essa é uma etapa, Marcelo. Então, por enquanto é isso. Vai ficar só nisso? Os bancos não sabem. Porque existe uma possibilidade. Qual a segunda possibilidade? É que, por exemplo, hipoteticamente, eu não sei onde que o ministro tem conta, isso é só hipotético. Mas esses bancos que a gente conhece, grandes aí, né? Banco do Brasil. Vamos ao Banco do Brasil. Isso, Banco do Brasil. Bom exemplo. Banco do Brasil. Vamos supor que o ministro tenha conta no Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil tem operações em Nova York e Miami. Né? Se o Trump quiser, ele pode sancionar o Bradesco, o Banco do Brasil em Nova York e Miami. Dizendo, olha, o Alexandre Moraes tem conta aí no Banco do Brasil aí em território brasileiro, então nós vamos sancionar as operações do Banco do Brasil aqui. Ele pode fazer isso. Isso não está descartado. Mas, por enquanto, isso não está previsto na ordem executiva ainda. Isso não significa que Donald Trump não possa fazer esse segundo passo, de tomar a medida exatamente nessa linha. Então, por enquanto, os bancos mandaram orientação, operação em real, ok, está permitido. Operação em dólar, não. Cartão de crédito, não. O cartão de crédito com bandeira nacional, nós temos um só, né? Então, pode fazer. Olha só, então, agora você está vendo aí a própria Bobo News, né? Trazendo para vocês aqui no nosso canal Patriota Sincero a informação de que os cartões de crédito do Moraes foi bloqueado, isso mesmo. Por isso que lá no jogo do Corinthians, os corintianos mostraram o cartão de crédito para Moraes, dizendo que ele se for, e aí ele ficou muito zangado, né? Com raiva aí, mostrou o dedo, né? Agora, pessoal, vamos ver, acabou de sair agora de manhã os ministros declarando, alguns ministros que também serão sancionados pelo Magnífico, declarando apoio a Moraes. Vejam só, Gilmar Mendes. Orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. Esta mesma corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se agora e está preparada para enfrentar, uma vez mais e sempre, com altivez e resiliência, todas as ameaças, venham de onde vierem. Por fim, gostaria de encerrar esta minha fala, solidarizando-me com o ministro Alexandre, que há muito tempo tem sido vítima de injustas agressões e tentativas de intimidação em série. Já me pronunciei neste sentido e agora reafirmo. Vossa Excelência, ministro Alexandre, tem prestado um serviço fundamental ao Estado brasileiro, demonstrando prudência e assertividade na condução dos procedimentos instaurados para a defesa da democracia. Aos propagadores da instabilidade e do caos, irresponsáveis e pusilânimes que se auto-intitulam patriotas, mas que trabalham abertamente contra os interesses do seu próprio país. Não tenham dúvida de que seus atos criminosos, praticados contra autoridades constituídas e contra o povo brasileiro, receberão uma resposta à altura por parte do Estado brasileiro. Que ninguém duvide da imparcialidade e da legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. E que ninguém ouse desrespeitar a soberania do Brasil.
A democracia e as instituições brasileiras são fortes e resilientes. E é por isso, senhor presidente Barroso, senhor ministro Alexandre, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, que o Supremo Tribunal Federal e o nosso Poder Judiciário permanecerão inabaláveis em sua missão de servir à Constituição e ao povo brasileiro. Muito bom. Olha só, então aí o Gilmar Mendes saindo em defesa de Alexandre de Moraes, e você vê, né, que ele é o próximo a cair na Lei Magnitsky, segundo o Eduardo Bolsonaro, não só ele, mas o Barroso e todos aqueles que também apoiarem o Alexandre de Moraes. Mas vejam só, eles se pronunciaram agora pela manhã, né, está lá no próprio canal ali do STF, em outros canais também de direita, repercutindo, né, a fala não só do Gilmar Mendes, mas também, vou mostrar para vocês aqui, a de Alexandre de Moraes, dizendo que não está nem aí para ler Magnitsky. Será mesmo? Olha só, os seus cartões já foram bloqueados. Vamos ver agora o que ele vai falar. Organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. De uma verdadeira... Então aí você vê aí a várzea do judiciário, né? Você tá vendo até onde aí está... Você vê a diferença da fala de um ministro, né, para o Alexandre de Moraes, até o jeito que ele fala. Uma várzea mesmo. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele tá falando do Eduardo Bolsonaro, tá? E o Eduardo Bolsonaro mandou também uma resposta ao Moraes. Vamos ver agora a resposta do Eduardo Bolsonaro. O semblante do Luiz Roberto Barroso é de alguém cansado, derrotado. O do Alexandre de Moraes também é um semblante de quem tem tido noites mal dormidas. Por enquanto, eu consegui pegar um pedacinho do discurso do Gilmar Mendes. Esse sim fez um discurso um pouquinho mais forte e me parece que pegou a senha número 1 para ser o próximo sancionado pela Lei Magnitsky. Parabéns pelo trabalho, parabéns. E o que o senhor pode trazer de informações a partir de agora, o que a gente pode ter? Eu acho engraçado, né? Porque, primeiro, ele não quer... Há um tempo atrás, o Globo News recebeu uma ordem do Lula para não ficar falando muito de mim, né? A gente fala, não. Aí começaram, não, foi as Big Tech, não, isso daí tá acontecendo por causa disso, daquilo. E agora, os ministros da Suprema Corte falando dessa maneira elogiosa para comigo, eles só estão aumentando a minha moral. O que o doutor Sebastião Coelho disse numa oportunidade, fazendo a defesa ainda do seu cliente Felipe Martins à Suprema Corte, né, que eles são pessoas que são odiadas pelo público, isso é uma verdade. Essas pessoas têm que sair da bolha e começar a andar sem segurança por aí. Será que o Moraes consegue andar sem segurança por aí? Para eles verem que quem está na bolha não somos nós. Nós estamos agora dentro da Casa Branca, com porta-voz do State Department, mostrando para o mundo inteiro quem é o Alexandre de Moraes. Só está começando. Então, Moraes, né, eu vi essa notícia também falando hoje que ele está perdendo os cartões de crédito. É importante dizer, não são apenas os cartões de crédito internacionais. Nós estamos atentos para denunciar empresas que estejam se relacionando com um sancionado pela Lei Magnitsky em contato direto com as autoridades americanas, tá? Deixar isso daí bem claro. E a deterioração do Moraes vai refletir em todo o judiciário brasileiro. Não é porque eu quero, tá? E por favor, isso aqui não é uma ameaça, não. Mas é porque se o Brasil continuar seguindo ordens de um juiz conhecido internacionalmente como violador de direitos humanos, isso vai destruir a credibilidade de todos os juízes brasileiros. Então, eu acho importante a gente fixar isso para deixar de lado o Alexandre de Moraes. É hora da justiça brasileira seguir até o conselho do Barroso, né, se acalmar, botar a bola no chão, não buscar o conflito, para poder separar o joio do trigo. Porque está muito feio na foto a Suprema Corte inteira apoiando o Moraes. Aliás, não é a Suprema Corte inteira, né? Já começou a ver que o jantar já foi mal sucedido. Primeiro teve uma tentativa, uma matéria muito boa do Poder 360. Saiu ontem, quase meia-noite. Primeiro uma tentativa do Moraes de ter o apoio de todos os colegas dele da Suprema Corte. Não teve. Restou uma nota morna, né, vergonhosa do Supremo Tribunal Federal, que ninguém assinou, apenas foi transmitida pelo presidente Luiz Roberto Barroso,
O que difere muito, né, gente? Vamos lembrar. Isso aí, pessoal. Então você viu aí o Eduardo Bolsonaro dizendo que saiu realmente na matéria do 360 que não estão apoiando aí, nem todos, a maioria, né, não estão apoiando o Alexandre de Moraes, porque foi sancionado pela lei Magnitsky. Mas eu vou trazer para vocês o que Moraes disse a respeito da Magnitsky hoje pela manhã. O que foi que ele falou? Essa é a fala dele de agora, tá? De manhã. Rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. Olha só, viu? Ele disse que vai ignorar as sanções americanas e vai continuar. Mas a questão não é ele ignorar. A questão é o seguinte, que a lei Magnitsky, ela é uma punição financeira, uma morte financeira. E os bancos não vão querer atuar com os cartões. Tanto é que você viu, né, que vão ser bloqueados os cartões do Moraes. Justamente por isso que os bancos não vão querer prestar serviço a um sancionado pela Magnitsky. Mas vamos lá. E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de agentes e políticos brasileiros foragidos com o Estado estrangeiro. Vamos lá, vamos colocar de outro que esse aí tá obstrução à justiça negócio de e clara, aí não tá dando legal. Vamos finalidade. Próximo aqui. A insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas ao Brasil, com a implementação e o incentivo à implementação dessas tarifas e agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras, tem por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, e que, para desgosto desses brasileiros traidores, não ocorrerá, mas a ideia de gerar uma grave crise econômica no Brasil, para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento, que já se encontram em fase de alegações finais. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi golpista é o mesmo. Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que com isso houvesse, como mais de 500 réus confessaram, houvesse a convocação de GLO e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional, e aí houvesse a possibilidade do golpe. Repito, o modus operandi o mesmo. Incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica. Então essa foi a fala do Moraes, né, que falou aí bastante. Você quer ver mais, é só ver em alguns canais da direita, tem toda a transmissão ao vivo, que foi hoje de manhã. Moraes falando, Barroso falando, enfim. Eles estão aí querendo peitar os Estados Unidos, mas é o seguinte, lei não se discute, se cumpre. E os bancos que estão aí com seus serviços lastreados em dólar, que é uma moeda americana, irão cumprir a lei. Não adianta espernear, né? Não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta falar o contra e tal. A lei vai ser cumprida, nenhum banco vai ser sancionado por querer manter uma conta, um cartão aí do Moraes, ou serviços bancários aí, prestar serviço bancário aí, porque todos serão investigados, todos os bancos, porque o Estado americano vai querer saber se eles estão cumprindo a lei que foi sancionada pelo governo norte-americano. Então, pessoal, só lembrando também que essa questão que fala do golpe do Rio de Janeiro, se tivesse uma GLO, quem seria... Então, no 8 de janeiro, se tivesse uma GLO, quem é que assumiria o poder? 8 de janeiro, quem era que estava na presidência? Era o Lula. Então, se tivesse uma GLO, o Lula iria assumir o poder. Então, não tem nada a ver isso, essa questão do golpe, com o Bolsonaro. Até porque
quem era o presidente era o Lula. Se tivesse uma GLO, quem assumiria o poder era o próprio Lula. Então não tem nada a ver. Aquilo lá do Rio de Janeiro foi uma manifestação, uma comoção social que houve, né, orgânica, e uma manifestação, teve quebra-quebra, deveriam punir ali em base em questão de manifestação, mas como muitos dizem, né, o MST já por várias vezes invadiu ali o Congresso e não tem ninguém preso até agora do MST, não pegaram nem 17 anos de cadeia com a cabeleireira Débora. Não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma. Então ele vai ignorar as sanções aplicadas, mas como você viu aqui logo no começo desse vídeo, que o Bradesco já bloqueou seus cartões internacionais e outros irão fazer o mesmo, tá? Então ele vai ignorar, vai continuar ignorando, mas os bancos não vão ignorar, vão cumprir a lei. Olha só, o Gonete, o PGR, se solidariza com Moraes e fala em ataques inconcebíveis. Durante o retorno dos trabalhos do Supremo Tribunal, após recesso, na sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonete, declarou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, sancionado pelo governo americano pela lei Magnitsky. E olha que foi o que ele disse. Diante das assombrosas e inconcebíveis investidas contra o ministro Alexandre de Moraes pelo desempenho legítimo das funções jurisdicionais, invariavelmente submetido às regras de controle no colegiado, gostaria de segurar a solidariedade, é o mesmo que estando no STF, o Judiciário Brasileiro, declarou o chefão Ministério Público, PGR. Ele disse: não aceitamos que nenhuma autoridade brasileira, o ministro Alexandre de Moraes, seja ameaçado ou punida por estados estrangeiros. Da mesma forma, não podemos admitir a Constituição ser suspensa para... Pessoal, não aceitar, tá bom, não aceita, mas não adianta não aceitar, porque a lei Magnitsky é questão de lei americana, não lei brasileira. Então não adianta, eu não aceito, nem você nem americano é, meu amigo, você é brasileiro. Eu não aceito que foi punido fulano pela lei americana, mas a questão é a seguinte: os Estados Unidos não está interferindo na soberania do Brasil, ele não está punindo empresas brasileiras, não está fazendo nada no Brasil, ele está fazendo nos Estados Unidos. Agora, azar é dos bancos brasileiros que têm sua riqueza lastreada em dólar. Azar das empresas e dos bancos brasileiros que têm seus recursos baseado na moeda americana, que tem seus serviços bancários submetidos aos serviços bancários americanos. Azar dos serviços brasileiros que usam satélites americanos, que usam Google americano, que usam Microsoft americana, que usam todos os sistemas americanos. Então, eu não aceito, não adianta, meu amigo. Se você usa serviço americano e a lei é americana e a lei condenou Moraes por abuso de poder e crimes cometidos contra a humanidade, a lei vai ser cumprida porque é uma lei americana que provoca morte financeira a todos que usam serviços e recursos americanos, como todos os brasileiros e bancos ocidentais que estão todos lastreados em serviços e recursos americanos e em dólar. Se dizer, eu não aceito, mas continua usando serviço americano, então, amigo, se tu não aceita, só usa então da China, usa da Rússia, usa o próprio do Brasil, que nem GPS tem, que nem satélite tem, que não tem nada. Então, não aceitar, espernear não adianta. A lei vai ser cumprida, os bancos que têm suas riquezas lastreadas em dólares vão cumprir a lei. E azar de quem quis abusar do poder, achando que era soberano. Soberano, só Deus. Um abraço. Deixe comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação. Um abraço e até mais.